Começa agora mais um podcast, o único podcast, onde aqui falamos apenas da verdade, Jesus Cristo. E hoje eu estou com um convidado mega especial, Pastor Vitor, que aceitou, veio, né, Pastor? Para nós falarmos desse Jesus maravilhoso, que eu, ele e você precisa e dele todos os dias, né, Pastor? Conhecer esse Jesus maravilhoso. E hoje nós vamos falar uma das declarações, vamos começar com uma das declarações mais diretas de Jesus, que é quando Jesus convida você a entrar pela porta estreita, né, Pastor? Tudo Acho bem? Que vale a pena a gente ler, né, o texto. Acho que vale a pena. Pastor Vitor, esposo da Carla, pai da Manu, e está aqui agora hoje para falar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Muito obrigada, pastor. Imagina, é um prazer. É um prazer receber você. É um privilégio estar aqui, eu que agradeço. Alguns me chamam de pastor Vitão, né? Você fala, pastor Vitão. E é um prazer estar aqui. Falar sobre a palavra de Deus é algo que me fascina. Nós somos fascinados. E o conhecimento da verdade, o conhecimento dele vai nos dar raiz profunda. É o que mantém o cristão fundamentado. É o conhecimento dele. Não o conhecimento teórico, é o conhecer de intimidade, que é o mesmo termo usado para uma relação sexual. Sim. Então é essa profundidade de intimidade que a gente vai tentar desenvolver e compartilhar com vocês hoje. Isso aí, então fique com a gente, que vai ser edificante na sua vida, tá? Pastor, eu vou começar então com Mateus 7, versículo 13. Perfeito. E aí com isso a gente vai querer, eu quero que você explique o que tem a ver com salvação esse versículo. Porque Jesus disse para nós que não seriam todos salvos. E o que significa escolher esse caminho da salvação nos dias de hoje, certo? Maravilha. Então vamos lá e fique conosco, vai ser muito bom, gente. Mateus 7, versículo 13, porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Pastor, o que isso nos leva a refletir sobre salvação? Meu Deus, salvação. Primeiro, antes da gente pensar sobre isso, a gente precisa entender o que é salvação, né? Salvo de quê? Por quê, né? Às vezes as pessoas têm muita dúvida sobre o que eu preciso ser salvo. Eu tenho uma vida boa, eu sou uma boa pessoa, eu vivo bem com meu marido, não traio, pago minhas contas de dias, então sei que diante de Deus está tudo certinho comigo, né? E esse é o pensamento de muita gente. Só que quando a gente tem acesso à Bíblia, a gente vai perceber que não é bem assim, né? Por quê? Porque o nosso parâmetro de bondade não é o mesmo que Deus está usando. Porque Deus é todo perfeito e santo. Então, é baseado nos princípios dele. É como se eu fosse começar a dirigir um carro no Brasil, vamos imaginar no Brasil, sem fazer ideia da lei de trânsito. Mas eu tenho no meu coração que é daquele jeito. Então, eu vou cometer algumas infrações achando que está tudo certo. Por quê? Porque eu desconheço o Código de Trânsito brasileiro. E às vezes a vida na Terra, nós como seres humanos que fomos criados por Deus, queira você ou não aceitar isso, nós não somos fruto do acaso. A gente pode um dia até falar sobre isso, sobre como refutar a teoria da evolução, como ela tem várias brechas que não condizem nem com a ciência, mas nós fomos criados por um Criador, um Deus eterno, que tem propósito nas nossas vidas. E esse mundo, a ciência pode provar, a química, a biologia, existem regras. Lei da gravidade, existem inúmeras leis e existem leis morais também que o Senhor estabeleceu para a gente. Então a salvação tem a ver com esses princípios que estão estabelecidos na Bíblia, né? Sim. Então, salvo de quê e por quê? Então a gente tem que começar, antes da gente falar das boas notícias, que a gente falou, né, Carol? Sim. As boas novas, como a gente ouve, a gente precisa falar primeiro as más notícias. Antes da gente falar de salvação, eu preciso explicar por que nós precisamos de um Salvador. Por que Jesus veio para a Terra? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Salvo do quê? Do que está acontecendo? Quando a gente tem acesso à Bíblia, a gente vai perceber que Deus criou o homem, planta ele no jardim, ele coloca o homem e a mulher ali com o objetivo de multiplicar, ser fecundo. Então Deus está criando um novo ser, diferente de todos os seres que existiam. Então o homem, o Adão original, ele é um ser totalmente diferente, porque ele vai transitar entre o espiritual e o sobrenatural. O natural, né? Desculpa, e o sobrenatural, entre a matéria e o espiritual. Então é uma coisa que nunca existiu antes. Então imagina um homem, um ser que consegue tocar na água, mas também tem acesso aos anjos, aos demônios ao mesmo tempo também. E aí Deus cria esse homem
como um filho, como algo especial. A gente pode depois falar sobre isso também, o que aconteceu antes de tudo isso, a queda de Lúcifer e tal, mas a gente, para não se perder, Deus criou o homem com esse projeto de ser o seu servo na terra, o seu filho, e ele desenvolver intimidade com esse homem e com essa mulher. Com o ser humano, quando eu falo homem, é a humanidade, né? Porque para Deus não tem essa distinção. A história se perde com a questão, e a gente vai ver isso na queda, homem e mulher, que todo mundo se deforma, mas a humanidade tem relacionamento com ele. Então ele põe esse casal ali para se relacionar. Então ele proveu tudo, eles não tiveram que plantar nada, tinha inúmeros tipos de frutas e flores, e imagina animais, podendo tocar em todos os animais, olha a criação perfeita, temperatura perfeita, tudo perfeito. E aí Deus pede algo especial. Tem uma árvore no meio do jardim, vocês não devem comer desse fruto. E aí é uma pergunta muito pertinente. Todo mundo fala assim, nossa, a tal árvore, que aí tem gente que fala que é maçã. A Bíblia nunca falou que é maçã, mas vira um símbolo. Você vai ver, a Apple, por exemplo, utiliza a maçãzinha, que até uma brincadeira. Nossa, a Apple é do diabo, não é por causa da maçã. A Bíblia nunca falou que é maçã. É um fruto proibido. Era um fruto que não era para ser comido. E aí é uma pergunta que muita gente faz. Nossa, por que Deus coloca uma árvore no jardim se ele sabia que Adão e Eva podia cair? Por que você faz isso? A pergunta é interessante porque Deus está criando uma nova geração e Deus quer se relacionar com ele livremente. E aí Deus dá uma ferramenta que ele não tinha dado ainda, né, ali para as criaturas, que é o livre-arbítrio. Então ele dá a oportunidade de decidir em amar e não amar a Deus, em obedecer e não obedecer. Porque a gente tem que entender que o amor, Deus quer se relacionar com o homem por amor. O amor parte do pressuposto de não ser amado. Porque você imagina, Carol, seu marido não tem opção, ele vai te amar porque você obrigou, de alguma forma, mentalmente, você tem controle sobre ele. E aí ele te ama, ele fala, amor, eu te amo. A pergunta é, ele está te dizendo que ama você porque ele te ama ou porque você tem um controle de todos os pensamentos dele? Você ficaria mais à vontade? Como é que você se sentiria mais amada? Sabendo que você controla ele, ou se ele pudesse escolher qualquer mulher do mundo, ele falou, Carol, eu escolho você. Tem inúmeras mulheres do mundo, mas eu quero você. É muito mais, você, nossa, eu sou realmente especial. E aí Deus faz isso. Então aquele fruto tem esse primeiro ponto de liberdade, que é o famoso livre-arbítrio. A liberdade humana para decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E ele põe a árvore e ela fala assim, ó, não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, vivam agora, põe na terra, e aí Adão e Eva, imagina, se descobrindo e tal. Primeiro, é legal que a gente fique imaginando esse relacionamento com a natureza, essa liberdade que a gente não tem como imaginar, Carol. Não tem como imaginar como é que é isso. Intelectualmente, alguns estudiosos, dependendo de 3% a 6%, ali, se eu não estiver enganado, a capacidade mental do cérebro que é utilizada hoje, eu fico pensando, será que antes da queda, qual seria a porcentagem do cérebro humano? Será que ele trabalhava na sua plenitude, 100%? Meu Deus, imagina o que Adão era capaz de fazer, né? Imagine o potencial físico. A gente vê um atleta correndo, como é que seria esse homem correndo, pulando, porque ele estaria na sua plenitude. Essa mulher na sua plenitude em todos os níveis. A gente não consegue nem imaginar o que seria isso. Não. Né? Mas eles tinham oportunidade, né, de errar. Sim. E é o que Deus faz ainda hoje com a gente, Carol. Por isso que a gente vai brincar e a gente vai fazer essa comparação o tempo todo sobre a porta estreita e a porta larga. Ao longo da história da humanidade, Deus sempre coloca uma porta estreita e uma porta larga diante do homem. O que você quer? Entendeu? Foi feito isso com Adão e Eva. O que vocês querem? E, infelizmente, Eva foi seduzida pela serpente, Adão foi conivente. Ali dá tanto ensino, tanto aprendizado, omissão de um homem, tantos erros. O fato é que eles erraram, desobedeceram, e a partir dali começa uma sentença sobre a terra. Porque, primeira coisa, Deus já havia entregue a humanidade toda, né, a toda a humanidade, todo o cosmo. E quando eu falo cosmo, é tudo que existia no universo. O universo inteiro pertencia ao homem, Deus entregou. E o homem desobedece. E a Bíblia diz que quando a gente obedece a alguém, a gente se torna escravo daquilo que a gente está obedecendo, né? Então, quem ofereceu a proposta de desobedecer foi Satanás, através da tipologia ali da serpente. E quando eles desobedecem, eles entram debaixo da autoridade ou da submissão da serpente. Então, tudo que pertencia a Adão e Eva foi entregue para a serpente. Então,
Acho que é uma pergunta que a gente tem aqui, né? A pergunta famosa, né, Carol? Por que o mundo está em desordem se Deus é tão bom? Essa pergunta todo mundo tem, né, Carol? Sim. Se Deus é tão bom, por que as crianças morrem? Por que as doenças acontecem com pessoas boas? Acidentes, né? Nossa, catástrofe, um terremoto. E por que tanta coisa acontece? Por quê? Porque o plano original era a perfeição. A partir do momento em que o homem erra, primeira coisa que acontece, deformou a natureza humana, deforma o planeta Terra. A gente até falou sobre o norte magnético, o norte geográfico. A gente vai ver que o norte magnético não está no norte geográfico. Se eu ligo o GPS, eu ligo uma bússola, a bússola não bate no norte geográfico, porque parece que a Terra também está em desordem, ela perdeu o seu eixo. E tudo isso vai refletir na natureza. Por quê? Porque agora pertence a Satanás. Querendo ou não, Deus continua soberano? Continua, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas na sua vontade permissiva, no sentido que ele permitiu que Adão pudesse escolher errado, ele também é uma consequência. A Terra está numa consequência de um erro de Adão. Então, o mundo está em desordem, vai ter maldade. Por quê? O mundo jaz no maligno. É por isso que quando Jesus está sendo tentado, e ele vai ser tentado no deserto, Satanás vai pessoalmente tentá-lo. Nas 3 tentações, na última tentação, ele é levado no alto do monte e Satanás oferece todos os reinos da terra. Ó, tudo aqui me foi entregue. E essa palavra é interessante, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, Carol, com calma. Marcando. Toda palavrinha, né? Toda palavrinha. Eu tive um mestre, pastor Cido, se um dia você estiver vendo essa mensagem, é meu mestre, meu tutor, ele fala, Vitor, você tem que fazer perguntas para o texto. Na hora que você lê, você tem que perguntar de volta. Por que tudo foi dado? Não foi dado para Adão? Por que está na mão do diabo? Por que ele diz que o mundo todo é dele? Porque foi entregue na queda. Então, o universo inteiro está debaixo de Satanás. Está debaixo da autoridade de Satanás. E aí, como que vai resolver essa situação? O homem vira escravo. O homem, por desobedecer, ele recebe uma sentença de que ele vai ter que morrer. Então, Adão e Eva morrem. Né? Ah, mas ele não morre imediato. Vai morrer com tantos anos. Mas morre. Porque o homem foi criado para ser eterno. E a primeira coisa que acontece é que Adão morre, mas ele não morre fisicamente. Ele morre espiritualmente. Aí a gente pode entrar em um outro princípio sobre a natureza humana, sobre o espírito, sobre a alma e o corpo, né? Tricotomia ou dicotomia, dependendo de alguns clássicos, de alguns autores clássicos, alguns teólogos clássicos, que junta espírito e alma e corpo. Mas é mais fácil a gente entender espírito, alma e corpo. Fica claro que a própria Bíblia vai falar bastante desse jeito também. Então, a primeira coisa é que ele morre espiritualmente. Então, ele perde o acesso do mundo espiritual. Primeira coisa, expulso do paraíso. O que aconteceu na virada do dia, Carol? O que Deus ia fazer lá com eles? Deus ia conversar com eles todos os dias, né? Todos os dias, Deus vinha pessoalmente. E aí, como é que foi? Imagina, Carol, me fala como é que foi seu dia, me conta. Deus que ali, você que fez, me deu tudo, né? Como é que foi brincar com seu filho? Você levou ele na escola, tal. E aí esse Deus, preocupado com as nossas coisas tão pequenininhas, né, Carol? Tão pequenininha. E a gente vai perceber o amor de Deus nesses detalhes, né? Eu costumo dizer que a gente começa a compreender Deus, um pouquinho de Deus, quando a gente é pai e mãe. Né? Porque às vezes a gente está com tanta coisa para fazer. Aí seu filho traz aquele rabisco, né? Olha meu desenho que lindo, horrível. Rabisco. Tudo rabiscado, não dá nem para identificar. É. E a gente, nossa que lindo, a gente não está fingindo. A gente entende lindo. a limitação dele. Sim. A capacidade dele ainda é muito... Ele é uma criança. Sim. Nossa, ele já conseguiu usar 2 cores. Que lindo, filho. Como é que você fez? Ó, isso aqui tem nada a ver. Isso aqui é o cavalo, só rabisco. Aqui é o cachorro. E a gente admira de verdade. Aí Deus também. A gente pega os nossos rabiscos. Imagina, Carol, você levantou hoje pela manhã, apresentou os seus rabiscos. Meu projeto de hoje. Ó, Deus. Aí Deus olha e fala, tadinho, um monte de rabisco, mas ela tá fazendo dela. E ele ouve. E o dom do universo para tudo para ouvir a gente. E fazia isso no Éden também. E essa proposta ainda continua hoje. Né? Porque o Senhor, o plano de salvação que Deus desenvolveu na Terra, foi para continuar tendo um relacionamento com a gente. Mas ele morre espiritualmente, então ele perde o acesso, ele é expulso do paraíso, é colocado um querubim com a espada na entrada, ele não tem mais acesso ao paraíso. Ele não tem mais acesso ao jardim do Éden. E aí ele passa a viver na terra louca. Por quê? Porque quando Deus chama os 3, né, chama os 2, né, fala os 3 por causa da serpente, aí Deus vai para o encontro, que é uma coisa fascinante, Carol, que toda vez que eu leio isso, né, Deus marcou com Adão e Eva um encontro de encontrar no final da tarde, eles pecaram, eles se esconderam, Deus sabia que eles tinham pecado e ele vai para o encontro. Então fica um princípio para você que está ouvindo a gente, talvez você tenha errado, você tenha cometido alguns erros, aí você quer se afastar de Deus.
ele continua indo lá para te encontrar. Porque o pecado, ele já resolveu. O seu problema, o seu erro, a sua limitação, o seu vício, ele está pronto para te encontrar. Ele é um pai amoroso. Se ele precisar te disciplinar, dar uns tapinhas na bunda, ele vai dar. Mas ele nunca vai te jogar fora de casa. Ele te ama, ele te quer e ele quer te encontrar. O fato é que eles fogem. Aí Deus chama, Adão, onde você está? E é tão interessante essa pergunta, Carol, porque ela ainda funciona para hoje. Sim. Porque ela não é uma pergunta de onde você está. Na verdade, é mais uma pergunta reflexiva para Adão. Ele fala assim, Adão, onde você está, Adão? Adão, para perceber. Onde você foi parar, Adão? Você não está aqui comigo. Olha onde é que você foi parar, Adão. É mais uma pergunta reflexiva do que, nossa, meu Deus, onde é que está Adão? É onde você está, assim, o que está acontecendo com você? Adão, você não, olha onde é que você foi parar. Já aquele negócio, filho, olha o que você fez, filho. Olha, como é que você me mexe com isso? Aquela pergunta reflexiva, né? E aí, consequência, porque, Deus é amor. A gente fala muito, Deus é amor, amor. Deus, então, não tem inferno, não tem juízo. Deus, porque o Jesus, ele só falava em amor. Só que Jesus falava em amor e juízo. Porque o amor e a justiça são duas faces da moeda de Deus. O amor e a justiça. E aí ele fala, Adão, qual foi a nossa conversa lá? Eu não falei para você não comer? E aí a consequência é, Adão, a terra... E é tão interessante isso, Carol, porque começa o projeto do plano de salvação aí. Ele vai mirar em Adão e falar, Adão, ele não amaldiçoou Adão. Maldita é a terra, por sua causa. Ele desvia a ira dele. Por que ele desviou a ira de Adão? Porque ele ia botar essa ira lá em Cristo na cruz. Essa ira da condenação, Adão, maldita é a terra por sua causa. Não é Adão que é maldito, deveria ser Adão, ele que errou. Ele que errou. E a terra começa a dar abrolhos e espinhos e tudo de ruim, porque a terra essa é uma terra difícil de cultivar, de plantar. Então, você que é homem, você trabalha para conseguir dinheiro e uma luta, é transtorno, você tem gente com depressão, infartando, porque culpa do nosso querido Adão, amado Adão, querido Adão, te amo, viu? E é uma consequência da natureza humana. Sabe o que é engraçado? A gente tá falando dessa parte de que ele chama Adão e como a gente é assim até hoje. Porque quando ele chama Adão, aí onde você está, né? Aí Adão responde que foi culpa da mulher. Não, pra ele falar, eu me escondi porque eu estava nu. Falou, quem falou que você estava nu, Adão? Você comeu do fruto? Porque a proposta de Satanás era, coma do fruto do bem e do mal para você ter acesso ao conhecimento, né? O acesso do conhecimento. Por quê? Porque eles não tinham maturidade para discernir. Deus queria ensinar eles a discernir entre o bem e o mal, mas eles quiseram o acesso sem Deus. Isso é uma coisa que a gente tem hoje ainda, Carol, que é acessar o mundo espiritual, o entendimento das coisas sem Deus, o acesso, o conhecimento sem Deus. A gente não quer se submeter a Deus, a gente quer autonomia, não quero depender de Deus. E foi a proposta de Lúcifer. Então, foi isso que aconteceu. Quem falou que você estava nu? Aí ele percebe que estava nu, né? E aí ele se enrola com figueirinha, e aí tudo lá, porque figueira não cobre nudez de ninguém. Aí Deus, primeiro projeto, aí a gente vai ver o primeiro sacrifício, a primeira morte na história, é quando Deus mata o cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva. E esse cordeiro é tipificado em Cristo. Ele era esse cordeiro que estava lá. Ele é o primeiro tipo de Cristo. Ou seja, a primeira página da Bíblia já aponta para Cristo. Já aponta para Cristo. Até também na questão da serpente, Isso, né? Que a gente vai falar do proto-evangelho, que é a primeira vez que é apresentado o evangelho, começa ali, ele cobre a nudez. Aí começa o processo de cobrir a nudez. Por quê? Porque o pecado está exposto diante de Deus. E aí nós teremos que ser coberto. Né? Tanto que quando Deus lança o projeto de salvar o povo de Israel no Egito, aí Moisés e tal, aí tem a arca. Então a partir de agora, para aproximar de mim, vocês vão ter que matar um animal, porque eu sou muito santo, eu quero andar com vocês, senão eu vou matar todo mundo, então vocês vão estar cobertos. Né? A tampa da arca da aliança chama propiciatório. Propiciar é para cobrir. Ele chama propiciar é afastar a ira. Então naquela tampa que se jogava o sangue, para cobrir, para que Deus não tivesse essa ira. Cadê? Qual que era? Para não matar Adão e Eva, tem que cobrir. Alguém tem que derramar o sangue de alguém. Então aí é coberto lá em Cristo, esse cordeiro, primeira vez no Éden. Aí Deus chama Adão, maldita é a terra, tal, isso, tal. Eva. Só uma pergunta, que você falou que Deus não jogou a ira sobre Adão.
Aí já fala do amor de Deus, aí continua o amor de Deus, né? Porque a gente não Porque ele entende, podia até no julgamento o dele. Adão e pronto, acabava ali. Não, para pensar, você criou um projeto novo, você está rabiscando uma folha. Errei. Você pega o papel, droga, fazer do início. Faz outro. E faz outro. Ele podia ter feito isso com a humanidade. Adão e Fica Eva, queima agora que agora, vamos fazer um novo Adão, uma nova Eva, vamos resetar tudo. Deus não trabalha assim. Porque então, a minha vida ele não faz isso, Carol. Então, se às vezes a gente comete tanto erro na vida, então seria melhor Deus, não, trabalha com outra pessoa. Mas se a gente for pensar assim, as pessoas falam, seria mais fácil se ele fizesse isso. Daí ele poderia estar fazendo isso com você agora. Comigo e com você, exatamente isso. Você errou, tchau, acabou, morreu. Acabou. Então você não presta. E é legal que você perceba na Bíblia que, apesar de, Deus continua usando. A gente vai ver os heróis da fé fazendo isso. O Abraão, o herói da fé, faltou fé, que ele ficou com medo, ele falou que era a mulher dele, que não era, ele mente. Então a gente vai ver que todo mundo falha. Sim. E ele não joga ninguém fora. Nem Adão. Então, para não resetar o universo todo, amaldiçoar a terra. Ele cria um projeto e desvia a saída de Adão, porque ele está mirando lá na frente. Lembra que o Deus é o Deus atemporal, né? Ele tem a linha cronológica. A gente fala que existem duas formas. Deus está no Kairos, que é o tempo de Deus. Ele não está no tempo cronológico do cronômetro, né? 1 dia, 2 dias, 1000 anos. Não. Ele não está aqui, está fora. Então ele está olhando o cronológico e ele consegue já avaliar. Tem um projeto para resolver isso, né? E aí, amaldiçoa a terra, conversa com a mulher. A partir de agora você vai ter dores no parto. Fica imaginando como é que seria o parto, né? Imagina, andando, descer igual a... Pensa como é fácil, né? Tem algumas mulheres que tem isso. Tem mulher que ainda tem isso. Você vê animal, né? Mas ela passa o pós-parto, pode ter certeza. Né? Mas devia ser incrível mesmo, né? E como é que seria o parto sem dores, né? Sim. Deve ser uma coisa natural. Mas, pastor, eu aprendi esses dias, me corrija aqui, tá, gente? A dor de parto, quando ali Deus, né, fala isso pra Eva, as mulheres imaginam assim, o parto em si, a dor do parto. Mas eu fiquei tão assim maravilhada que não é a dor do parto em si, do bebê nascer. É essa dor de carregar a culpa, a mãe, o cuidado, educar, que tudo vem pra mãe, né? A maternidade. A mãe, maternidade, porque tudo vem pra mãe, assim, nessa questão. Errou. Foi a mãe. Porque tem isso. Não, foi, nossa, essa mãe não tá o pai e a mãe aqui. É. Exatamente. Fala assim, ó o seu filho ali. Sua mulher fala, dá uma olhada, vai lá ver seu filho. E não fala nosso filho. É da mãe, né? Deu problema, mãe, olha lá seu filho. Eu fiquei maravilhada. Não é a dor do parto, de nascer ali. Porque nascer, gente, eu que tive filho, foi a coisa mais fácil, foi parir. É verdade. O cara falou tudo, olha que legal. Depois, pra tudo, pra você manter, acordar nas madrugadas, amamentar, tudo. É o mundo que você, homem, nem faz ideia, viu? É um mundo que o homem não faz ideia. Então, assim, isso aí veio sobre a mulher mesmo. Então, mulheres, entenda. A Eva errou. É consequência. É consequência. E a gente fala, mas não tem nada a ver. Se o seu pai, de repente, o seu bisavô foi herdeiro, era um grande proprietário, seu avô fez besteira, perdeu tudo, aí você tá numa vida pindaíba. A culpa do seu avô, você é consequência disso. Então a gente não tem como cortar o fio da história dos meus ancestrais. Se o meu ancestral foi um bom... tem gente que é rico, fez alguma coisa, não, o meu bisavô montou essa empresa, meu avô conservou. Hoje, é isso. Consequência. E a nossa herança é o pecado. É o pecado. A consequência, olha que maravilha. Olha que maravilha. Mas é isso, daí veio a Eva. Aí veio Eva, aí tem aquela parte também que a mulher, a vontade da mulher vai ser pro seu marido. Vai ser pro seu marido. Querendo ou não, mulher é uma maldição que foi lançada. Essa realização não é questão de submissão só, porque a submissão foi dado... Às vezes a pessoa nem entende a palavra submissão. Submissão não é inferior. Eu fui militar há muitos anos. Submissão, então, eu fui soldado da Marinha e sargento do Exército. E tinha, às vezes, uma missão com um tenente que é superior a mim. E eu tinha soldados abaixo. Então o tenente recebia uma missão. Nós vamos fazer tal coisa. Aí ele me chamava, eu e os outros sargentos, nós vamos fazer isso. Então eu estava submissão a ele. Eu estava na mesma missão que ele recebeu. Nós tínhamos que cumprir uma missão X. Você auxiliava, ajudava? Auxiliava. Então submissão estar na mesma missão. Qual que é a missão de Adão? Cuida da terra, viu? E então a mulher entrou para estar na mesma missão em conjunto para descumprir o propósito. Agora, a vontade foi pro seu marido, aí a questão da realização. Você vê que a mulher, ela sempre está, infelizmente, ela é isso, a maldição, ela passa pelo marido na realização dela. O homem se realiza fora de casa, de produzir e tal, e a mulher passa pelo casamento, sim.
Ela pode ser bem-sucedida financeiramente, profissional, mas ela tem que ter uma vida plena no casamento Sim. com o marido, senão a Sim. vida pra ela tá ruim. Sim, exatamente. E aí o último, pode falar. Não, eu ia falar isso. E aí vem a serpente. Aí vem a serpente, né? Que a gente acha estranho, né? Que eu falo que a Eva foi conversar com a serpente, como que ela não fugiu, né, Carol? Então, chega uma e a cobra tinha, pelo que a gente entende de rastejar, eu entendo que ela tinha, Ou ela andava, sei lá, né? tinha pés, ou ela voava, alguma coisa que ela Alguma fazia. coisa, porque depois passou a rastejar, então ela não rastejava. Não rastejava. Aí chega um bicho desse, vem falar com você, ela, oi, Tranquilo, né? tudo bem? Então a gente entende que os animais falavam, né? Sim. A gente falou até sobre isso no outro Sobre dia. isso, porque o domínio que Adão tinha, talvez seja isso, né? Porque Conversar com os animais. Imagina, tem alguns estudiosos que falam sobre telepatia, poder de telepatia. Talvez Adão conseguia se comunicar com os animais. Talvez não era falar assim, né, igual a língua, assim, né? Mas, ai, gente. Se comunicar. Eu imagino, eu viajo nisso, hein, Carol? Essas coisas, eu acredito bastante. Eu acredito, sabe por quê? Eu tive uma viagem recentemente, a gente foi ver golfinho. Você já viu aquilo? Os caras treinam golfinho, o golfinho tá lá na água, Não tem lá lógica, né? embaixo, ele faz um negocinho que não faz barulho, E ele sabe o que é pra fazer. e veio o golfinho. E faz os movimentos que ele quer. Faz tudo que ele quer, com a bolinha, com não sei o quê. Gente, vai falar que o homem não tem domínio? Imagina, Carol. Agora imagine como era com Adão. Então, se desse jeito a gente consegue fazer isso, imagine lá atrás. Sim, imagine lá atrás, era muito perfeito, era muito perfeito. E aí Deus chama a cobra e fala assim, ó, cobra, você deu golpe neles, né? Então a partir de agora, você é maldita, você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer do pó da terra todos os dias. E outra, vou botar inimizade entre a serpente, entre você e a mulher. Essa inimizade entre a serpente e a mulher seria a mulher contra a mulher mesmo? Por causa dessa questão que acontece de inveja? Porque é mais com a mulher que acontece isso. Eu acho que tem mais a ver com a questão do que Deus ia fazer através do próprio Cristo mesmo. Entendi. Mas eu digo que há sim uma guerra entre a serpente e a mulher, no sentido de... Quando a mulher é seduzida por Satanás, ela deixa a casa do cara infernal. A mulher, ela tem esse poder. Se a mulher entendesse como ela tem o poder, a mulher tem o poder de fazer qualquer coisa. Ela é capaz de botar o homem em qualquer direção que ela quiser. Sim. Então, o que Satanás percebeu? Quando eu enganei Eva e Eva fez Adão cair, Adão não ouviu a voz da serpente, ouviu a voz da mulher. Então, mulher, você que está em casa, cuidado com que voz você está ouvindo e passando para o seu marido, porque ele vai ouvir o que você está falando. Se você for cheio do Espírito Santo e você transmitir para ele, ele vai seguir a voz de Deus. Agora, se você estiver ouvindo a serpente, ele vai ouvir a serpente através de você. Então, essa guerra que eu acredito que há entre o domínio da região, entre a mulher. Porque quando a mulher sabe, a Bíblia diz, a mulher sabe edifica a própria casa, mas a tola com a própria mão. É que eu ouvi foi coisa rápida, mas aí eu falei, peraí, mas isso não é bíblico, aí eu fiquei meio confusa, tô até perguntando aqui que talvez alguém, dessa questão da inimizade entre a mulher mesmo. Mas... isso aí eu acho que é uma consequência do pecado do homem. Então a gente começa com a gente vai achar isso em Gálatas, nas obras da carne. Então, inimizade e tal. A mulher tem um tipo de amizade, o homem tem outro, rivalidade territorial, entendeu? O homem faz guerra, então deforma tudo, né? Sim, deforma tudo, como um geral, não é só isso. Né? Só que aí Deus fala um negócio interessante, ó, e você vai ferir o calcanhar da mulher, serpente. Mas o seu descendente, e é legal o seu, porque a gente estudar português, ele está falando com a serpente. Ele não fala o teu. O teu seria próximo, quem está falando, a segunda pessoa, tu, serpente. É o seu, ela que está do lado. Então, o seu descendente vai pisar na sua cabeça. Então, você dá mulher. Da mulher. E é o artigo masculino definido. É o. Não é um aleatório, é o. Sabe? Nossa, tem um jogador de futebol, tem o jogador de futebol. Sim. Todo mundo sabe quem que é o jogador, é o presidente. E aí é o primeiro anúncio do evangelho. É o primeiro anúncio, que a gente chama de proto-evangelho. É a introdução, o pontapé inicial de um projeto que Deus está lançando de restaurar e resgatar a humanidade. A gente está falando das más notícias. Pisar na cabeça da serpente, o descendente da mulher, que seria Jesus, pisaria na cabeça da serpente. Na cabeça da serpente. Que a gente pode até dar uma pontada direta para voltar. O que seria a serpente morder o calcanhar? Seria que Jesus seria ferido. Jesus sangraria, morreria. Ele não ia passar ileso. O descendente seria ferido, mas ele esmagaria, ele resolveria o problema pisando na cabeça da serpente. Né? Então isso é maravilhoso. Então, na condenação, ele já está dando a solução da humanidade e ninguém está sabendo, ninguém está entendendo.
Esse é o nosso Deus que anda por caminhos que é impossível sondar. Né? Agora que a gente entende, todo mundo estudando, é isso, mas lá ninguém, o que ele está falando? Meu Deus, que loucura é essa? Que loucura é essa? Né? E aí, entrando nessa questão da salvação, como é que a gente pode caminhar daqui? Então a gente vai caminhar com esse projeto de salvação. Deus tem um projeto de salvar a humanidade. O homem está condenado, não tem mais como voltar para ele. Ele precisa resgatar o homem. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que reconectar o homem com Deus. O homem não pode vir, Deus vai em direção ao homem. Então eu contei a historinha do buraco que eu gosto. A gente imagina Deus chamando, Deus fazendo qualquer coisa de um homem que caiu dentro de um buraco, cheio de sujeira, cheio de fezes, cheio de coisa, ele está lá dentro. Só tem um jeito de Deus salvar esse homem. Deus, ele amarra uma corda nele e pula lá dentro. E ele vai dentro do buraco, se suja todo de lama, põe o homem nas costas e puxa de volta e tira o homem para fora do buraco. Então, a salvação não é o homem chegando até Deus, é Deus indo até o homem. Tanto que quando Jesus morre na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo, que a gente vai falar sobre isso, sobre o tabernáculo, mas existia o templo, para que eles pudessem se relacionar com Deus, existiam divisórias. Então tinha o pátio exterior, o templo, aí dentro tinha o santo, em que os sacerdotes faziam a manutenção diária, os pães diários, deixar aceso as luzes e o incensário, tudo. Mas aí, atrás de uma cortina, ficava a arca da aliança que representava o trono de Deus. É o santo do santo. Só o sacerdote, sumo sacerdote, seria o chefe dos sacerdotes, tinham vários sacerdotes, entravam uma vez por ano no dia da expiação para oferecer sacrifício para que perdoasse todo mundo com sangue cordeiro. E aí tem um véu, que seria, não é um véuzinho, seria mais um tapete pesado. A Bíblia diz que quando Jesus morre, aquele véu no templo ele foi rasgado. E diz bem claro na Bíblia, de cima a baixo, não foi de baixo que rasgou. Então é como se Deus estivesse rasgando o véu. Então a salvação não é Deus indo até o santo do santo, é Deus saindo lá de dentro para buscar a gente. É um Deus que se submete à humanidade para resgatar você, Carol, a mim. Porque ele olhou, a Bíblia diz que Jesus estava naquela cruz, ele podia descer daquela cruz. Ele podia, ele está sendo chacotado, e ele sabe que a angústia da cruz, ele fica sozinho na cruz, mas ele olha para mim e para você, ele fala, se eu sair da cruz, a Carol não aguenta. Se eu sair da cruz, o Vitor não aguenta. A Maria não aguenta, ninguém aguenta. Você que está do outro lado, você não teria como. E ele se agarra àquela cruz. Então a pergunta fala, quem matou Jesus? Foi o Império Romano? Foi o diabo? Quem matou Deus? A pergunta é, quem matou Deus? A resposta, Deus. O próprio Deus matou Deus. Quem matou Jesus? Entregou seu filho, né? Ele entregou, porque não tem como alguém matar ele. Então eles foram só instrumento. E aí, Jesus na cruz, quando ele foi... Acho que você vai entrar aí nisso, né? Sobre ele estar sozinho, né? Isso. Que isso é importante demais. Uhum. Porque ele está na cruz e tem um momento que ele começa a gritar, Deus meu, por que me desamparaste, né? Eli, sabactame, né? Que ele fala em aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? E aí todo mundo fala, nossa, assim, ele está falando Elias, está falando um monte de coisa que eles questionam. Mas naquele momento, aí é como se Deus tivesse parado o tempo na hora em que ele vai falar, Adão, você desobedeceu, maldito, aí ele desvia a ira. Aí ele avança no tempo, aí Jesus está na cruz, maldito é você, homem, na cruz. Porque maldito, a Bíblia diz, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele recebe a condenação da humanidade inteira, todos os pecados, então todos os abusos, todos os estupros, toda a violência, todo assassinato, toda desobediência, toda rebeldia da humanidade inteira, desde Adão até a última pessoa da Terra, cai sobre ele e até então a Trindade anda de eternidade a eternidade junto. Naquele momento Jesus está sozinho. Rompe o cordão umbilical e Deus vira as costas para ele porque ele não pode ver o pecado. E aí ele sente aquele vazio. Sabe a pessoa que abandona Deus? É o único momento em que Jesus se sentiu sem a presença de Deus. Largado, sem Espírito Santo, sem nada, largado, só ele. Porque sabe naquele momento ele recebeu todo o pecado. Todo o pecado. A sensação de quando alguém está sem Deus, ele se sente largado no mundo. Ele sabe o que você está sentindo, porque ele sabe o que é ser largado. Se sentir espiritualmente abandonado. E aí ele fica desesperado, porque ele fala, não, isso aqui não. E porque Jesus, quando ele não quer ir para a cruz, ele não está preocupado com a morte física, ele está preocupado com essa morte, com esse sofrimento dele. E aí ele passa por esse momento pensando na gente. E ele sofre, ele padece.
Mas aí Deus projeta essa salvação ao longo da história para tentar mostrar pra gente quanto é sério o pecado, porque às vezes a gente não entende. Aqui tem, é só isso, é só uma transa, é só um negócio. Todo pecado é uma desobediência direta a Deus. Outra pergunta que eu já ouvi. Se Jesus... É uma dúvida comum, mas assim, é pra quem é até novo, assim, ou até... Se Jesus morreu para salvar os pecados, eu ouço muito isso, então eu quero que você explique. Por que que continua o pecado? Porque continua o pecado. Muito bem, muito bem. Por que se Deus vem resolver o pecado? Porque o pecado continua. Porque, como a Bíblia diz, como por um homem entrou o pecado, né? Por um homem, Adão entrou o pecado, Adão e Eva, também por um homem veio salvação. Só que essa salvação é uma salvação oferecida, é um presente. A salvação é um presente. Deus não chega na rua, lembra que ele ainda quer amar? O amor que seja uma decisão? Sim. Ele podia pegar agora e forçar no consciente, todo mundo agora me aceita porque eu sou dono do universo. Eu salvei vocês. Eu salvei vocês, eu quero que vocês me amem. Não, ele está oferecendo, ele fala, se alguém quiser, eis que tua porta e bata. Ele podia, em vez de bater, meter o pé na porta e entrar. O negócio seguinte, a partir de agora, lá na cruz, eu fui na cruz e a você. sua casa é minha, você tem que se dobrar. Não seria um Jesus. Não é isso que ele conhece. quer. Não é isso que ele quer. É. Porque ele mudaria o projeto que ele quer Sim. ainda. Ele está levantando uma geração de homens e mulheres que o amem. Que desejem estar com ele. Querem estar com né? ele. Tem até uma historinha de um casal que estava brigando, foram para a sala de aconselhamento e o marido muito bravo. E ele, pastor, essa mulher é louca, eu não aguento mais, não sei o que lá. Ele falou, calma, o que foi? Que é? Essa mulher, ela fala que quer que eu vá no negócio, depois fala que não quer, tal. Calma. Deixa ela falar primeiro. Pastor, eu chamei meu marido para ir no mercado comigo. E aí, ele não quis ir. Eu falei, vamos comigo, amor. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí depois ela falou, não, então não precisa ir, não. Tá vendo, pastor, essa mulher é louca. Essa mulher é louca. Falou, pastor, ela queria que fosse no mercado, eu fui com ela. Ela falou, não, pastor, eu não queria que meu marido fosse no mercado comigo. Eu queria que ele quisesse comigo. É diferente. Eu não queria que ele fosse obrigado, tipo, tá bom, vou no mercado contigo. Ela quer aquele amor, vamos junto, vamos lá, vai ser legal e tal. E é mais ou menos com Deus. E o que Deus quer é isso. Deus quer que a gente queira amá-lo. Esse é o projeto original, é o projeto que ele vai resgatar lá. Por isso que é oferecido gratuitamente a quem quiser. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, todo mundo que crê, qual que é o mecanismo? Crer. Acreditar. Tá a porta, então vamos voltar na porta estreita, a porta larga. Você tem que passar por um caminho, você está andando e tem uma porta larga, porta estreita. Aí Jesus está aqui, ó, entra por aqui. Me aceita, esse caminho vai te levar para você ficar comigo para sempre. Porque o que Adão perdeu lá, eu quero ter contigo. Mas você tem que entrar por essa porta, porque é o único caminho. É por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E às vezes algumas pessoas dizem, não, mas toda religião chega em Deus. Se eu for budista, se eu for não sei o que lá, se eu adorar não sei o que lá, se eu adorar... Todo caminho vai chegar, no final todo mundo vai chegar em Deus. Não, não é, todo mundo vai chegar em Deus. Mas uns vai ser para salvação, outros para condenação, né? Então, essa porta estreita é Cristo. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Então, essa porta é de acesso a Deus, porque o mundo espiritual foi cortado. Então, ele é a ponte, ele reconecta o religar da religião, ele vai conectar um fio. O fio está desencapado, não está acendendo a lâmpada, você pega um fio e reconecta. Ele reconecta e volta a acender a luz. E tem que ser só por aquele caminho. É por isso que Deus vai condenar consulta a mortos, acesso ao mundo espiritual sem Jesus. Acessar o mundo espiritual sem Jesus é pecado. Por isso que você não pode acessar nada do mundo espiritual sem Cristo. Porque o único caminho de acessar Ele é a porta. Senão você vai entrar em outros lugares, você vai chegar em outros lugares. Voltando na questão da cruz, quando Jesus fala, porque, né, meu Deus, porque me abandonaste. Então a gente entende, né, o que a gente entende não, tá escrito que vem o pecado e aí Deus meio que... Tem que matar ele agora. Né? Então para Deus é difícil mesmo, então ele pega e vira as costas mesmo. As costas. Assim, você tá carregando tudo aquilo sentidos. Que eu não... Tudo que eu abomino, né? Tudo que eu abomino. E aí ele tem que sentenciar. Qual que é a sentença agora? Tem que morrer. Aí aquela parte que Jesus, como ele é perfeito, né? Porque Adão foi o primeiro Adão. Aí Paulo vai explicar que Jesus é o segundo Adão. Ele é o outro Adão perfeito, né? A gente falou da outra vez
que quando Adão foi criado, ele foi criado numa forma de bolo perfeita, e quando Adão peca, essa forma deforma. Então, a partir disso, todo o bolo sai torto. Então, não adianta, não tem jeito. Você pode mudar bolo de chocolate, o bolo sai torto. Então, tem que fazer, pegar outra forma. Tá. Aí é o que Jesus vem. Aí, para resolver isso, Jesus tem que vir de uma virgem, porque ele não pode trazer a semente contaminada do homem. Né? Aí Deus vem, planta através do Espírito Santo no ventre de Maria, e aí ele vem sem pecado. Então Jesus ele volta a ter a possibilidade do homem original. Então Jesus ele vai enfrentar Satanás com a possibilidade de vencer. Porque nós, quando nós erramos, como Adão errou, todo mundo é inclinado para o pecado. Todo mundo é dominado pelo pecado. Jesus não, ele não é dominado pelo pecado. Então ele consegue decidir certo. Ele pode e ele pode desobedecer também, viu? Quando Jesus vem na Terra, ele poderia desobedecer. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu, né? E aí ele morre naquela cruz, ele se entrega voluntariamente, pensando em resgatar e cumprir o propósito do Pai. Quando a morte vai tentar pegar, ele não pode pegar porque ele é perfeito. Aí ele fala, ninguém toma minha vida, eu a entrego voluntariamente e depois eu a tomo. Né? E aí ele fala aquela famosa frase que eu adoro, tetelestai. Está consumado, está concluído. Quer dizer, o que eu vim fazer na Terra, eu fiz. Não tem mais nada para fazer, está perfeito. Pá, concluído, pago. É até um termo utilizado na época dos romanos, né, que é um termo grego. Alguém que foi punido, foi preso, pagou 10 anos de prisão. Aí ele recebeu um documento, tetelestai. Não é que ele é inocente, está pago. Você não deve mais nada. Não é que ele nunca cometeu crime, pelo contrário, está pago. Então, tetelestai já está resolvido. O pecado do homem não foi escondido para debaixo do tapete. Não, eu paguei. Tudo que devia está resolvido. E aí que entra a graça maravilhosa, né? Então ele resolve isso, por quê? Porque diante de Deus, se nós tropeçarmos em um pecado, o Tiago vai falar isso, nós erramos em um pecado, nós somos condenados por todo ele. Né? Se você errar em um ponto, não, mas eu não adultero, mas mente. Mas eu não minto nem adultero. Mas é maledicência. Então tem inúmeras coisas que nós erramos contra Deus, que a Bíblia diz que Deus vai julgar o homem, cada ser humano, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, seus pensamentos, suas intenções. E se você desviar num ponto, né, e tu não fala, nossa, mas é difícil, né, Carol? A gente tá até falando da lei de trânsito, né? Se você é condenado por um ponto, não é? Se você obedece a lei toda... Né? E passou no farol vermelho, você desobedeceu a lei. Então você paga, não vou pagar multa porque eu sempre, há 10 anos eu dirijo, eu nunca cometi, multa. Então eu não posso pagar multa hoje, não. Mas hoje você desobedeceu. Então esse é o mesmo princípio. Aí a gente brinca sobre os 10 mandamentos. Então vamos entender por que demorou tanto tempo para se vir Jesus. Porque ele vem na plenitude dos tempos. Primeiro, Deus estabelece em Moisés um monte de regras para o pecado. Sacrifício de animais diário, como entrar no templo, roupa, se tocar na arca morre e tal. Por quê? O ser humano precisa entender que o pecado é sério. Imagina, Jesus morre e logo no dia ele já resolve o problema do pecado de Adão, está tudo resolvido. O ser humano não ia entender a seriedade do pecado. O quão sério é essa má notícia de que nós perdemos conexão com Deus e vamos eternamente ser condenados. Sim. Não temos como nos conectar com Ele de novo. E aí, todo aquele sacrifício serve para mostrar esse peso do pecado. Né, essa má notícia. Então, aí você fala assim, mas eu não cometi pecado. Então vamos pegar os 10 mandamentos, Carol. Né? Da última vez eu peguei a Carol, vou pegar a Carol de novo, como os 10 mandamentos. Se a Carol ela está livre de ser condenada só nos 10 mandamentos. Né? Aí a Bíblia diz, não matarás. Né? Nunca matei. Nunca matou. Então a Carol está livre disso. Né? Até então estava maravilhoso. Só que qual o problema? Jesus vem, no Sermão da Montanha, ele reinterpreta a lei. Ele fala, vocês ouviram isso, mas eu vos digo isso. Ele fala, vocês ouviram, não matarás, mas eu digo, se vocês nutrirem ódio por alguém, por seu irmão, chamar alguém de louco, você é assassino. Carol, você já ficou com raiva de alguém? Já. Muito? Já. Já quis socar alguém, picar alguém? Sim. A minha irmã esses dias falando, eu tenho vontade de bater em todo mundo. Aí, ó. Ah lá. Não vou falar o nome dela, vai. Eu tenho 2 irmãs, então fica aí fica no ar. Então, diante de Deus eterno, de um Deus tão perfeito, isso é um assassinato.
Ah, mas eu não acho. Não importa se você acha. Não é você. escrito. Tá escrito. A regra é do dono do universo. É o universo dele, as regras são deles. E, pastor, uma coisa. Ou você acredita na Bíblia 100% no que está escrito, ou você não acredita. Não faz Porque, sentido. olha o que eu tô conversando com gente, pessoas que a gente vai tentar explicar, evangelizar, né? De uma forma assim. Ai, mas nossa, mas tudo bem, isso tudo bem, mas... Não, abrir o mar? Não é possível que abrir o mar, não tem como, né? A gente, é verdade. Então, assim, ou você acredita, ou você não acredita. É porque ficaria Não tem um muito... meio, acredita, né? É, porque a gente quer se relacionar às vezes com Deus, meio salve-service, sabe? A nossa cultura permite um pouco disso. Então você vai ver televisão, não quero assistir esse conteúdo. Então a gente acha que pode fazer isso com a Bíblia. Ah, não, essa parte me interessa. Essa parte aqui eu não concordo, não acho que é bem assim. Não existe isso. Ou você se relaciona com Deus ou não se relaciona. não. Na verdade, a Bíblia seria um casamento. Então imagina, o marido da Carol casa com ela e fala assim, o negócio é o seguinte, eu vou te sustentar, tudo, mas eu quero ter uma mulher assim, fora da rua. Porque essa parte eu não acho do casamento, eu acho válida. Eu acho que essa parte do contrato... Não funciona, não, acho que pra mim não é. Eu quero ter uma amante. Ia ser fácil, gente. Imagina então todo mundo estabelecer o seu próprio casamento. Exato. Não, Mas é isso que as pessoas fazem. É isso que as pessoas fazem. Então é isso que elas querem fazer. Só que a Bíblia, o mundo espiritual e o mundo físico também é regido por leis. A gravidade, eu vou pela janela e pulo, a gravidade vai me puxar para baixo. Eu quero flutuar, filho, não adianta. Tem uma lei da gravidade, é um princípio que não pode ser quebrado. E no mundo espiritual existem princípios, que é a desobediência. Sim. A desobediência leva a se tornar inimigo de Deus, que leva à condenação, e essa condenação é a morte. E a morte é eterna afastada de Deus. Só tem um jeito, alguém ser substituído nessa condenação. Sim. E aí, então, daí voltando, né, pra gente fechar, veio Jesus, segundo Adão. Segundo Adão, ele vem para resolver isso. Santidade. E ele vem santo, perfeito, ele não peca em nada. Primeiro, para ele mostrar que é possível. Ele não usa o poder de Deus porque ele se esvazia de Deus, então ele não está usando, vou brincar, o superpoder de Deus dele, né? A sua soberania, onipotência, onisciência, não usa nada disso. Ele vai usar o poder do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que vai estar na gente, para nos ensinar como viver essa vida. Porque quando a gente passa pela porta, Carol, a gente vive uma jornada. Uma jornada. Um Uma caminho. coisa que você falou interessante, que foi que Jesus veio, mas ele era, como carne, ele era igual a nós. Igual né? a gente. Então ele não usava assim, não é que ele era um... Né, Não, imagina Jesus andando com aquela sandália, mano. Meu tênis é confortável, imagina Jesus andando. Falei, nossa, tá doendo o pé hoje, hein? Sandália, só vou inventar tênis daqui 2000 anos. Imagina ele falou, que troço, imagina ele conversando com a mulher samaritana no poço, me dá um pouco d'água. Ele tava com sede mesmo. Com sede, então. Imagina Deus sem sede. A gente falou Deus, bebezinho sendo assado, assadinho todo assado porque não limpou direito Jesus. Sim. Se não mamar, morria. Ele precisou mamar, né? Ele precisou fazer, ele foi como, veio Imagina, como o verbo se fez carne, né? O Deus Todo-Poderoso dependia do leite materno de uma mulher. Senão ele morria. Quem somos nós? Quem somos nós? Ele se submete. É por isso que essa humildade nós precisamos ter. Então, Sim. a vida de Jesus também é um exemplo a ser vivida. Como submeter. Às vezes a gente quer se achar tanto. Aí Deus, sendo Deus, ele submete a princípios. Ele permite que João Batista batiza ele. João Batista fala, não, eu não te batizo. Ele falou, João Batista, faz isso. Porque para ficar certinho. Para mostrar para os outros como é que funcionam as coisas. Tem um princípio. Você está aqui antes de mim, você é autoridade. Você é que é autoridade sobre mim agora. E aí Deus submete essa autoridade e é batizado. E aí, cara, tanto princípio que eles ensinam pra gente. E aí ele vai pra cruz, morre. E quando ele morre, ele ressuscita. E ele vai, antes, na verdade, ele morre, desce ao centro da terra, ele fica 3 dias. E aí ele, por 3 dias, desce ao ventre da terra, ele morre, ele vai ao inferno, mete o pé na porta do inferno, toma a chave da mão do diabo. E aí, a partir de agora, a morte não tem mais domínio nenhum. Aí você vai ler em Hebreus. Morte, onde está o seu poder? Ó morte, tem até a música, morte, onde está a morte? Onde está o seu poder? O seu agrilhão, o poder dele era o pecado. Então ele morreu e ressuscitou, ele mata a morte. E a partir de hoje ele tira o medo da morte do homem. Porque o homem não precisa mais ter medo da morte. Mesmo que ele morra fisicamente, ele sabe que para sempre ele vai estar com Deus, ele nunca mais vai morrer. Né? É o que faz os nossos irmãos cristãos na Nigéria, no Paquistão, ou no passado, no Coliseu Romano, morrerem, entregar a vida porque eles estavam seguros. Eu posso morrer aqui agora, mas para sempre eu vou estar com Deus, para sempre. Nunca mais
Ninguém. A Bíblia diz, quem me poderá me arrebatar das tuas mãos? É o futuro, o passado, o presente, a potestade, é o porvir? Nada, ninguém pode me arrancar das suas mãos. Agora a gente é dele. É uma joia protegida, guardada dele para sempre, Carol. E aí isso não tem preço. Então a gente pode encarar doença, qualquer tipo de problema. Se der tudo errado, Carol, você vai ficar com ele na eternidade. Sim. Você falou que, porque tem, às vezes vem e gera dúvida. Então, Jesus morre e ele, no inferno ele resgatou essa chave. Então, tudo que era de Satanás, quando Adão entregou, ele pega de volta. Jesus resgata. Daí as pessoas vão ter essa dúvida, mas o mundo continua. O mundo continua no maligno. Agora ele vem, volta, e aí surgem as boas notícias. É chegado o reino de Deus, a voz. É Jesus que vai falar. É chegado o reino de Deus. Isso. O que é o reino de Deus? Todo mundo está condenado, mas agora tem uma proposta. Eu tenho como anistiar todo mundo, eu tenho como libertar todo mundo. Quem está com a condenação aqui, vem aqui. Vem que eu liberto vocês. Essa tipologia a gente vai encontrar quando Moisés está no deserto e o povo começa a reclamar de Deus. Ah, não tem água, não tem cá. Aí Deus fica bravo, manda um monte de serpente perigosa, peçonhosas, e aí mata um monte de gente com veneno e vai morrendo gente. E o pessoal, Moisés, nós pecamos, ora para Deus, para que... Acho que já tinha morrido umas 30 mil pessoas, se eu não me engano. Ora pra gente e tal, aí ele vai lá, mas Senhor, intercede por esse povo e tal. Aí ele podia falar, não, cessei a praga. Não, o que ele fala? Moisés, constrói uma serpente de bronze. Aí Moisés tem que ir lá, faz uma serpente, põe, agora você vai botar ela no meio do arraial, no alto, igual Jesus pendurado. E olha que interessante, quem olhar para aquela serpente vai ser curado, mas só quem olhar. Então é essa a proposta. O que é o evangelho? Jesus está na cruz, olha para aquela cruz. Você que está em casa, você precisa olhar para aquela cruz e aceitar essa cruz. Se você olhar para essa cruz, o veneno que dali na época a maldição era a morte, ele vai ser tirado. Porque maldito é que você é pendurado no madeiro, porque ele foi maldito naquela hora. E ele foi maldição. Por que a serpente de bronze? É reflexo da maldição. E aí nós temos o acesso agora, mas é para quem quer. Todo quem quer, todo aquele que nele crê, é crendo. É só acreditar, é só confiar que esse sacrifício é para mim e para você, mais nada. E claro que a partir disso a gente começa a ter uma mudança de vida, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas é só aceitar e eu vivo a vida que eu estou vivendo? Não tem como você viver a vida que você... Depois de conhecer ele, arrependimento é mudança de direção. Sim. Então você está indo daqui para... Pegou a estrada, está indo para São Paulo. Falou, nossa, eu tinha que ir para Uberlândia. É voltar no outro sentido, totalmente diferente. Arrependimento é mudar de vida. Arrependimento não é eu roubava, não roubo mais. Além de não roubar mais, agora eu sou generoso. É mudança de direção composta. Eu era bruto, truculento. Agora não sou isso, eu passo a ser gentil. Sim. A mudança de Deus vai começando a transformar dentro da gente. E muitas pessoas podem ser que transformem de um dia para o outro, outras é gradativo. Eu mesmo, no meu caso, meu testemunho foi aos poucos. Eu me batizei, daí eu fui conhecer, daí eu comecei a ler, daí eu comecei a entender algumas coisas. E tô aqui na busca, tô tentando buscar cada dia, ser transformada. Então, é porque as pessoas acham que... Tem uma prima minha, que quando ela queria se batizar, ela também, né, queria se converter. E ela chegou pra mim e ela falou, Cacá, ela me chama de Cacá, mas eu gosto muito dessa vida que eu levo, eu vou me batizar, eu vou perder tudo isso de um dia. Eu falei, quase que eu falei o nome. Falei, viu, se batiza, porque você vai aceitar ser transformada. E Jesus vai fazendo isso no seu processo. Então, é isso mesmo. Você vai, e eu falei assim, você acha que você gosta dessas coisas? Jesus vai mostrar pra você que você não pertence a isso, não é pra você. É isso mesmo. Então, isso, né? É porque às vezes a gente tem essa ideia de que é uma máscara. Quando a gente vê Paulo, cai do cavalo, tal, aí depois ele já tá pregando, né? Aquilo aí passaram anos e anos da queda de Paulo para ser um apóstolo. Então a gente acha que é porque a gente lê ali, passa... Isso que eu ia falar, a gente lê a Bíblia, você lê muda a página, já mudou, a história já aconteceu, mas gente, imagina. Tudo é processo, Davi mata o gigante, ele é coroado como para ser o próximo rei, ele é ungido, muitos anos depois ele sobe ao trono, então tudo na vida é processo, entendeu? Por quê? Porque a gente vai falar até, para resumir aqui, a salvação dos 3 tempos, lembra? Passado, presente e futuro. No passado, é o que eu falei no começo. Corpo e alma e espírito, então Jesus fala que nem todos serão salvos, mas daí a gente fala, você está salvo,
você foi salvo, você vai se salvar. E Paulo usa muito esse termo dos 3 tempos, né? Passado, presente, vocês vão ser, as pessoas ficam em dúvida? Fica em dúvida, né? Então, é porque ele está lidando com... Lembra que ele falou do espírito, alma e corpo? Então, no passado, ele já lidou com o problema do espiritual. Então, ele conecta a gente através do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo que nos conecta com Deus. A partir de agora, você começa a ter intuições dentro de você. Você tem percepções espirituais e você desenvolve isso. A vida espiritual é igual ao músculo, Carol. Você tem que ir para academia, filho, espiritual, você tem que orar, tem que jejuar, ler a Bíblia, senão você fica atrofiado. Você tem o Espírito Santo, mas ele não consegue nem fazer efeito. Você não consegue levantar, você fica raquítico espiritualmente. Sim. Mas você já tem. Mas já tem. O segundo é o presente, que é a alma, nosso ser, nosso desejo, nosso pensamento, aí crença limitante. Tem pessoas que foram traumatizadas, receberam um tipo de abuso, está traumatizado. Foi viciado. Então ele é um processo de mudança dessa natureza que é a mais difícil, que é a natureza do psique, que é o processo, você está sendo salvo, que é a santificação. A santificação é resolvida com ele, na intimidade com ele. Enquanto a gente está nessa terra, a gente não resolve isso completamente. Não. A gente depende dele, a gente fica todo o tempo dele. Então, seu processo de caminhada, tanto, Carol, que os cristãos no Antigo Testamento, no Novo Testamento em Atos, ele é conhecido com os do caminho. Porque a vida com Cristo é um caminho. Então a gente imagina, atravessei a porta, entrei na porta estreita, beleza. Não, é como se você estivesse sendo o povo que saiu do Egito, tá queimando pro deserto. Tá ali, ó, 40 anos ali, ó. Processo. Sabe do dia que você nasceu até o dia que você morrer? É isso aqui, ó. É o caminho. É o caminho. Todo dia você tem que lutar contra sua carne, sua natureza, seus desejos. Antes de você aceitar Jesus, você só tinha uma voz dentro de você, a sua natureza. Então ela falava, enche a cara, enche a cara. Vamos fazer loucura? Vamos fazer loucura. Fica com ódio, fica com ódio. Fica com ódio. Aí, a partir de agora que você tem o Espírito Santo, ele fala pra você, não precisa ficar com ódio. Cuidado. Mede as suas palavras na hora que você vai falar. Sim. Então, o Espírito Santo ele vai ter uma guerra. Um lado vai falar que quer e o outro vai falar que não. Então, o cristão, na verdade, ele vive uma guerra contínua dentro dele, esse desafio. E, por último, que seria o corpo, é a promessa para o futuro, que a gente participa da ceia até que ele venha, é a promessa de que o nosso corpo não vai morrer. Adão morre, Eva vão morrer, fisicamente são sepultados. Mas quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 21, 22, você vai ver que nós somos ressuscitados. Novo céu, nova terra, o corpo nunca mais vai morrer. Aí tem as árvores plantadas no jardim, que as árvores servem para alimentar as nações, a gente come dos seus frutos, as suas folhas servem para cura, as lágrimas vão ser enxugadas. Você falou, né? Tipo, tá tudo assim meio conturbado, mas você lê a última página da Bíblia. Exatamente. Tem um teólogo muito famoso que falou assim, ó, o mundo está todo caótico, nosso país está piorando, violência aumenta. Ele fala, calma, fique em paz. Eu li a última página da Bíblia, deu tudo certo. E outra coisa, pastor, isso é maravilhoso, que você comentou da remissão. Isso, remissão é crucial para a gente entender, porque aí a gente vai entender o que Jesus fez de fato com a gente, porque a gente tem que lembrar que o entendimento da palavra que Deus deu foi dentro da cultura judaica. Então, para a gente poder extrair todo o entendimento, a gente tem que entender um pouco da cultura judaica. Então, às vezes, essa é a dificuldade que a gente tem de ler um texto e a gente perde algumas coisas. Então, a palavra remissão, Jesus fala, a Bíblia diz que nós fomos redimidos. Fomos remidos. O sangue do Cordeiro nos redimiu. O que é redimir? Não é salvar. Salvar eu cheguei aqui, alguém ia cair, salvei, peguei. Mas a remissão, ela partiu de alguns pressupostos. Então, o povo de Israel, que foi tirado do Egito, Deus colocou na terra de Canaã, né? E a partir daquela terra virou a nação de Israel. Tinha as 12 tribos, na verdade tinha 13, porque um vai virar de sacerdotes. Porque eram 12 filhos de Israel. Mas aí José teve 2 filhos e os 12 entram na linhagem. Então, viram 13. Então, são 12 terras e uma tribo vira sacerdote. Aí essas 12 tribos estão na terra tal e cada um tem sua terra. Só que entre eles podia acontecer o problema de alguém empobrecer, entrar em dívida. E a gente pegou o exemplo do que eu contei a história, né? Por exemplo, a Carol, ela tem uma terra, eu também, aí eu quero pedir um dinheiro emprestado para ela para plantar. Então, naquela época, agricultura. E eu gosto desse exemplo que é bem fácil de entender, fácil, né? E aí eu vou plantar milho, eu vou ganhar dinheiro, eu vou arrebentar. Quer ser minha sócia? Ela fala, não, sócio não, mas eu tenho dinheiro. Ela me dá o dinheiro, te empresto. E lá tudo era perante os anciãos e tudo era feito em documento. Tal. Qual o penhor? O penhor é que se não pagar, a gente paga com tudo que eu tenho. Beleza. Achei que ia enriquecer, não choveu, deu problema, tudo, perdi tudo. Próximo ano a Carol vem, Vitor, cadê meu dinheiro? Carol, perdi tudo, tal. Não, quero meu dinheiro. Vamos lá perante os juízes. Vamos resolver essa dívida. O que você tem? Não dá para pagar. Então pega todos os carros de bois que tem.
Não, usa as ferramentas. Não, não tudo. paga. Pega os animais. Ah, tem esses animais? Não dá também. Pega a terra. Pega tudo que é a terra dele toda. Ainda tá faltando. Então, vira escravo. Então, eu viro escravo. Ah, mas não deu ainda. Eu, minha filha e minha esposa, nós viramos escravos da Carol. Aí, a partir disso, eu me tornei escravo porque eu não consegui resolver um problema. É igual Adão fez. Ele virou escravo com tudo que era dele e foi para a mão de quem? De Satanás. Aí entra a lei do remidor. A gente vai ver isso em Boaz e Ruth, que Boaz é o remidor daquela família. Ele vai comprar tudo que era de alguém, ele vai ser o remidor dele. É por isso que eu costumo dizer, às vezes eu estou orando, Carol, e eu falo assim, ele é meu Boaz. E esse termo em grego, remidor é Goel. Meu Goel. Ele é o meu remidor. E aí, eu tenho um parente que está me vendo nessa situação, sou escravo, a Carol me judia, está com raiva que perdeu dinheiro, eu e minha filha. Aí meu primo, por exemplo, o parente mais próximo de mim, ele fala, pô... Rico. O Vitor está sofrendo, coitado, os filhos, coitado, a filha, a esposa, a Carla. Aí ele, Carol, eu quero comprar. Quanto que é a dívida? É ele tanto. Pagou. Aí paga a dívida, aí eu viro escravo do meu primo. Eu não fico livre. Só que o meu primo, quando ele usa esse poder de ser meu senhor, ele usa com liberdade. Ele me compra e fala, ó... Tá pago. Tá pago. Você tá protegido, livre. É o que Jesus faz. Ele vai na mesa de negociação, ele compra a humanidade toda de volta, e aí ele pega o ser humano e fala assim, ó, vocês estão livres. Vocês são meus escravos. É por isso que Paulo fala que nós somos escravos dele. Então, não é que nós somos livres, nós mudamos de Senhor. Antes era Satanás, agora Cristo é o nosso Senhor. E aí ele recupera tudo que é nosso e a gente pode ver a nossa vida. Aí a pergunta que eu faço, quando você descobre que esse parente te resgata e faz isso por você, por amor, como é que você vai querer servir ele? Você vai querer fazer tudo para agradar ele. Você vai querer amar ele, você vai querer beijar ele toda vez. Se ele vem na sua casa, você quer fazer comida, imagina, o resto da vida, todo mundo vai ser grato eternamente para ele. Sim. E quando a gente entende o que Jesus fez na cruz, Carol, a gente começa a obedecer, não porque é um peso, nossa, não, por amor. Por amor. Nossa, ele fez muito. Ele quer o meu bem. Não porque ele pode fazer ou porque... Não, porque ele fez e pronto, ele já fez. Né? E aí você entende, se ele te ama mesmo, ele te ama de verdade. Então por que ele não quer que uma mulher durma com 10 caras? Porque ele sabe as consequências de fazer uma aliança com 10 pessoas e você ter a alma toda fragmentada. Aí ele não quer que eu tenha prazer. Não é isso. Ele sabe, ele te criou. Ele sabe que esse relacionamento vai destruir sua alma. Então, tudo que na verdade Deus proíbe, Carol, Deus não gosta de festa. Não é isso. Deus sabe tudo aquilo que vai destruir o ser humano. A bebida. Aí começa a beber, fica viciado, destrói família, acidente de carro, olha a quantidade de acidentes por causa de bebida, Carol. Você mata a gente, fica aleijado por causa de bebida. Sim. Então são N coisas que acontecem que a gente fala que é pecado, que Deus não gosta, Deus está tentando proteger a gente. Proteger o filho é igual você, tem um filho, não põe a mão na tomada, filho, não põe a mão na tomada. Aí ele toma um choque. Você sabe que é perigoso para ele, né? Sim. Então é isso, a porta estreita é essa oportunidade que Deus fez tudo isso. Depois que a gente entendeu as más notícias, você é condenado, diante de Deus você vai ser condenado. A gente brincou com a Carol que a gente bateu nos 10 pontos dos 10 mandamentos e só falou um. Se você falar para um homem, você não pode adulterar, mas a Bíblia diz que se ele olha para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou. Você, homem, nunca olhou para uma mulher com pensamento impuro, até a mulher também. Não achou um rapaz interessante? Na mente, não dá falta testemunho, Carol. Quem nunca falou mentira, Carol? São 10 mandamentos, a gente já foi pego. Eu só falei 4 e nos 4 a gente já rodou. Aí. A gente já rodou. Já estamos E o condenados, justo né? juiz, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então ele não vai ter a gente por inocente. Naquele dia vai pode passar, vou fingir que não. Pode entrar no céu que tá tudo certo, vou fingir que não tô vendo. Não vai ter com, isso. com E tem justo, também uma que fala, não há um justo sequer na terra. Não há um justo que é. Romano vai falar sobre isso, porque ele põe todo mundo nesse ponto. Deixa eu ver os seus scores. Eu nunca roubei, mas mentia. Então você está condenado, porque Tiago já disse, lembra que a gente falou? Sim. Quem erra no ponto erra em todo. Então na hora do julgamento ninguém vai ter desculpa. Pode ser judeu, pode ser moralmente perfeito, gentil, ninguém, todo mundo está debaixo, não há um justo que é. Todos estão destituídos da glória de Deus. E quando nós trazemos o tema salvação, aí muitas pessoas, só pra gente finalizar, a dúvida, será que fulano tá salvo, será que não é? Tudo isso que a gente tá falando, né? É dessa escolha, de caminhar, de buscar,
nascer de novo em Cristo, né? Exatamente. Existe E uma esse linha de processo. pensamento que quer dizer que Deus tem um controle de todas as coisas ainda, de tal ponto que até a salvação Ele que escolhe. Eu não consigo ver desse jeito porque a Bíblia é bem clara. Quando Ele fala para todos, todo aquele que crê, né? Tem um texto que Pedro vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Bom, então vamos falar. Se Deus deseja, está escrito, Deus quer que todo mundo seja salvo. Por que todo mundo está sendo salvo? Ou Deus não pode salvar todo mundo. Bom, a Bíblia fala que não é isso. Ou Ele não quer salvar todo mundo. Não, acabou de dizer que Ele quer ser salvo. Ele quer todo mundo. Ou por algum motivo Ele não pode salvar todo mundo. Por que Ele talvez não poderia? Porque Ele deu o livre-arbítrio. Sim. Então eu falo assim, a salvação é uma decisão nossa. Põe diante de vocês bênção e maldição. Então, o que Deus está falando? Quem quiser. Por isso que nós vamos anunciando o Evangelho. Ó, você está condenado, você tem uma dívida. E você vai pagar essa dívida. Você quer pagar essa dívida ou você quer que Ele pague por você? Essa é a proposta do Evangelho. Só que aí, Carol, entra no batismo. Quando Jesus Cristo, o batismo que a gente deita, a cabeça mergulha na água e volta, né? Então, quando a gente deita, é uma substituição. Naquele momento que você aceita Jesus e se batiza, aquilo não é um ato simbólico ali. Você está dizendo para o mundo espiritual e para Deus. Jesus, quando eu morrer e for encarar a morte, eu quero trocar de lugar. Aí Jesus troca de lugar com você, Ele deita naquele lugar. Não é você mais que está morrendo. Você está morrendo o velho homem, mas na hora de encarar a morte é Jesus que vai encarar no seu lugar. Na hora que levanta, Jesus vai falar assim, ó, mas em compensação, eu deveria estar na terra até hoje, para implantar o reino dele. Desculpa, o meu reino. E aí quando Ele levanta, você levanta com uma nova criatura em Cristo. Então Ele morre a sua morte para você e eu vivemos a vida dele. Porque esse é o ponto central, Carol. Eu falo para as pessoas, se Jesus só quisesse salvar a gente, se Deus só quisesse salvar a gente, na hora que você batiza, você devia ter um infarto na hora, morrer na hora. Morrer. Porque aí você mergulha, aí vai pro céu. Salvo, tá maravilha. Mas não é isso. Nós viemos para a Terra para implantar o reino de Deus dele. Agora que eu sou salvo, quem já viu Matrix? Lembra Matrix? Nossa, o Neo e o escolhido, ele é solto da Matrix, agora ele tem que acordar um monte de gente da Matrix. O Evangelho é acordar as pessoas da Matrix. O que é Matrix? É você estar usando o ópio do entretenimento, das coisas, do dia a dia e da correria. Você não percebe que você está caminhando em direção a um precipício. Saindo para o carro e tem um buraco ali, você está vendo música distraído e tem alguém gritando, para, tem um buraco, você vai morrer. Então quem para e ouve, volta para trás, essa é a porta estreita. Porque o caminho largo, Carol, a gente falou sobre isso da outra vez, quando a gente vai entrar pelo caminho largo, é como se a gente estivesse cheio de bagagem. Então eu tenho falta de perdão, ódio, vícios, aí eu estou carregando uma mochila bem pesada, eu passo por qualquer porta. Sim. Mas a porta estreita eu tenho que largar tudo. Não é o convite de Jesus, a porta larga, é a porta estreita. Por isso que ele fala, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Sabe tudo que você aprendeu? Deixa eu te reensinar. O que é ser um homem? O que é ser uma mulher aos meus olhos? Eu que sou o criador do homem e da mulher, eu sou o fabricante original, eu tenho manual, eu sei o que é bom para vocês. Deixa eu resetar esse programa na sua cabeça. E é isso. Por isso que é pela palavra que nós precisamos ser lavados diariamente para a nossa mentalidade ser transformada, né? Não se conforme com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação, ou metamorfose, né? Da vossa mente para que vocês possam provar quão boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Mas tem que ter renovação da mente, transformação. E é isso que é a proposta do Evangelho. Sim. Né? Por quê? Porque Jesus vai concluir a árvore, a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Porque às vezes a gente pergunta, né, Carol, como que alguém é salvo, como que alguém não é salvo? Ah, eu posso dizer se essa pessoa é salva? Não é? Salvo, não dá para saber o certo, porque até os 45 segundos tempo dá para ser salvo. O ladrão na cruz foi muito claro isso. Sim. Aquele ali, eu falo que ele entrou cheirando, chamuscado, cheiro de queimado. Sim. Ele estava na porta, assim, o anjo falou assim, fala nada, só entra, nem fala nada. Ele entrou. E ele entrou. Ele entrou. Por quê? Porque a fé é loucura. É crer no Salvador, é crer no sacrifício. Não é a ver com mérito. Ah, mas eu fiz coisas boas. Ninguém vai conseguir se justificar pelas suas próprias causas.
Não. Nunca. É sempre... Por que que nós adoramos? Por que nós fomos para a igreja e nós cantamos sobre Jesus? É porque foi ele que me salvou. Nunca é mérito meu. Ah, mas você faz coisas boas? Faço porque eu sou salvo, não porque... Eu faço boas obras, não porque eu sou salvo, mas é porque eu fui salvo. Eu sou salvo para fazer boas obras, porque agora que eu sou salvo, eu tenho que derramar o que eu recebi. Não é que eu vou fazer uma boa obra porque eu vou, né, eu tô ganhando pontinho positivo no céu, parceiro. Não é sobre isso. Não tem a ver com sobre isso. Não adianta, né, pastor, a gente fazer tanta coisa e é o que você falou, o ódio, tantas outras coisas existir na gente. É o convite da porta larga, da porta estreita, isso não vai passar. Não passa. Então, é o caminhar com Jesus, é a transformação, é estar atento ao Espírito Santo, porque ele está aí, ele está batendo aí. Está batendo. Quero falar com você, quero te ajudar. Eu sou nova, mas por muito tempo eu não tinha esse direcionamento, E assim, eu tenho buscado todos os dias, porque tem dias que você realmente para e pensa, pai, o que eu faço agora? Verdade. Mas ele tá ali dizendo o que fazer, mas você às vezes está distraído. É celular, é o dia a dia, é as coisas que a gente acha mais importante. E não que não seja, você tem que ter, né, esses momentos. Mas tudo isso, pastor, que você nos trouxe. A gente precisa desenvolver, Carol, a intimidade. Ó, a gente está aqui na sua sala, se alguém gritar em outro cômodo e começar a conversar com a gente no tom de voz, a gente não ouve. Não ouve. Quanto mais perto eu chego daquela pessoa... Não ouve. E Deus é a mesma coisa. Então, eu tenho Deus, mas eu estou longe de Deus. É porque você está longe. Começa a buscar mais. Como é que eu me aproximo de Deus? A gente fala assim, nossa, eu queria que Deus falasse comigo. Eu leio a Bíblia. Ah, mas eu queria que ele falasse em voz audível. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir. Ele fala pela Bíblia, ele já está falando. Só que a gente quer coisas sobrenaturais. Ele fala coisas sobrenaturais. Mas Pedro andou sobre as águas uma vez. Porque o sobrenatural não é para ser sempre. Não. O natural é voltar pro barco. É voltar pro barco. Não é ficar andando sobre as águas. Verdade. Então a gente quer coisas sobrenaturais. Não, é ler a Bíblia, não é o quarto. Mas lendo ele vai falar. Lendo ele vai falar. É porque as pessoas, na verdade, eu era assim, tá? Eu falo por mim. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Aí eu queria que Deus falasse, não, é esse emprego. Não é esse emprego, mas que resposta que vem assim? Não tem como. Não. E mesmo que viesse, gente, se você tá num nível que você não consegue entender, aí você vai lá, não, mas eu quero. É isso mesmo. Se ele falasse não, você fala, não, mas eu quero. Se ele falasse sim, não, mas eu não quero. Então é o nível de intimidade, é o nível de obediência, é o nível de todo. Exatamente, Carol, porque às vezes a gente recebe uma orientação, a gente não quer obedecer. A gente não quer obedecer, então assim, é tudo, gente, tudo. A salvação é isso, Carol. Então, pra gente estar finalizando, né? A salvação é aceitar esse convite. Só que às vezes a gente quer aceitar só o Cristo Salvador. Não tem como aceitar o Cristo Salvador sem aceitar o Cristo Senhor. Então nós recebemos a salvação, mas a partir de agora ele é um Senhor da nossa vida. Ele vai corrigir você. A gente usa a analogia que Jesus vai usar sobre a noiva dele. Então tem uma parábola do amigo do noivo. Então antigamente era assim, Carol. Então vamos imaginar o seu esposo queria casar contigo e eu sou o melhor amigo dele. Aí, Vitor, você vai cuidar da Carol. Então, o amigo do noivo ficava acompanhando antes do casamento. Aí ele me dava as joias. Eu gosto desse tipo de joia. Não, ele não gosta desse sapato, ele gosta disso. Perfume, ele gosta desse. O amigo do noivo era tão amigo que ele sabia o que a noiva queria, porque ele ajudava a preparar pro noivo. Sim. E essa preparação, que é o Espírito Santo faz na gente. O Espírito Santo faz o quê? O noivo não gosta desse tipo de coisa, hein? Então, ele vai corrigindo algumas coisas na gente, porque... A vida com Cristo, a igreja casa com Deus, casa com Jesus, é o casamento. O final de Apocalipse é a boda do Cordeiro, é o casamento da igreja com Deus. Então, quem é a igreja? Todo mundo que aceita. Todo mundo que aceita. Eu sou noiva, você é noiva, a igreja é a noiva de Cristo. E nós temos que apresentar como uma noiva pura, perfeita, santo, sem ruga, sem mácula. Porque ele vai vir nos buscar. Por quê? Porque o noivo quer a noiva do jeitinho que ele gosta. Esse é o princípio. Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. E a proposta de Cristo é isso. Ele viu que você está condenado, você não tem como chegar até ele, ele resolve com ele mesmo indo para aquela cruz, ele sangra, morre por você e agora ele faz o convite. Deixa eu cuidar de você. Você não precisa ir para o inferno, você não precisa se perder eternamente, você não precisa ver essa vida aqui quebrando a cabeça. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Essa é a proposta do Evangelho. E quando você descobre isso, aí você se apaixona por ele. Você descobre que você tem aquele pai do Éden,
na virada do dia, querendo se relacionar com a gente todo dia. Sim. Não é um Senhor bravo mandando a gente fazer, não quero que faça, não. É um Pai amoroso. Amoroso, justo, amoroso. Justo, amoroso. Que misericordioso. quer o nosso bem. Nosso Se bem. precisar corrigir pra gente não Vai botar a mão na corrigir, tomada, né? Vai corrigir. Vai corrigir. Gente, eu falei que esse tema é muito forte, né, pastor? É um demais. tema muito preciso, porque nós vemos, falo por mim também, muitas vezes vai na igreja, lê a palavra e ainda não consegue compreender, né, esse Jesus que nos salvou, né, que se redimiu, É o nosso remidor. nosso remidor. Então talvez você esteja na porta larga hoje Meu e Deus. Cristo veio aqui através de nós convidar você a seguir, a tentar, né, pastor, escolher a entrar na porta nova, na porta estreita, que é uma porta de paz, tranquilidade, apesar de tudo o que vai acontecer, o dia a dia nosso, né, pastor? O caminho aí. Mas, É porque a proposta é tirar aquilo que faz mal, Aquilo excesso, que né? faz Você mal. acha que faz bem, mas não tá mas fazendo não bem. faz. Então, espero que vocês tenham se edificado, que a sua fé tenha sido fortalecida, que você possa compartilhar com amigos para fortalecer a fé também, com seus familiares. Se quiser deixar uma oração, Com um certeza. pedido de oração, eu encaminho para os pastores estarem orando por vocês, tá bom? E muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse tempo que Deus preparou. Amém. Não há outro. Com É certeza. só Ele. Gente, muito obrigada, pastor, muito obrigada. Que Jesus continue abençoando a sua Amém. vida, Amém. a sua família e que você possa receber as mais ricas bênçãos que vêm do céu. Amém. Que a vontade dele esteja sobre você e a sua família. Amém. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Até mais.